a consequência da humilhação no inconsciente. Em cada um dos julgamentos, Jesus foi humilhado publicamente sem nenhuma compaixão. Você já foi humilhado publicamente? A humilhação pública é uma das mais angustiantes experiências humanas. Lembro-me de um paciente que aos 12 anos foi humilhada por uma de suas professoras. Ao fazer uma pergunta aparentemente descabida, a professora ofendeu-se na frente dos colegas dizendo: "Gordinha, você não é inteligente." Foi o suficiente para que a ofensa ficasse registrada na maneira privilegiada na memória da menina, submetendo sua personalidade a um verdadeiro calabouço. Ela, que era sociável e inteligente, passou a ter baixo rendimento escolar e se isolar socialmente. Todas as vezes que ia mal nas provas ou que alguém levantava a voz para ela, abria-se a janela da memória em que estava o registro doentio provocado pela professora, reproduzindo a experiência da angústia e sentimento de inferioridade. Pouco a pouco desenvolveu depressão e com 18 anos tentou o suicídio. Nunca humilhe as pessoas, nem critique publicamente mesmo que elas estejam erradas. Elogie-as em público e as critique em particular, como o mestre da vida fazia. Pais, professores e chefes que humilham as pessoas publicamente são capazes de comprometer a capacidade intelectual delas para sempre. Humilhações sociais podem perpetuar-se por gerações. É o caso dos afrodescendentes. Há milhões deles que ainda sofrem veladamente as sequelas da escravidão. A escravidão foi abolida, mas suas sequelas permanecem. Se as aulas sobre escravidão fossem capazes de educar a emoção, resgatando a dor que os negros viveram e exaltando sua dignidade como seres humanos, elas podem perpetuar essas sequelas. A transmissão passiva das tragédias humanas, como o nazismo, as guerras mundiais ou as atrocidades do Império Romano, podem produzir uma psicoadaptação inconsciente nos alunos, embotando sua sensibilidade. Nunca demais repetir: informar é insuficiente para formar. Precisamos de educação que forma. As rejeições sociais registram-se de maneira privilegiada na memória, criando zonas de tensão capazes de controlar nossa maneira de ser e de agir. É necessário reciclar as experiências humilhantes de rejeição e discriminação do passado. Caso contrário, seremos vítimas e não autores de nossa história. Devemos aprender com o mestre dos mestres a proteger nossas emoções. Enquanto caminhava por uma estrada saturada de agressões e provocações, Jesus não reclamou nem se desesperou. As pessoas podiam rejeitá-lo, mas ele não gravitava em torno do que os outros pensavam sobre ele. Era forte o suficiente para não fazer de sua emoção uma lata de lixo, nem de sua memória um depósito de vergonha e autodesvalorização. Se você gravita em torno do que os outros dizem e pensam a seu respeito, procure fortalecer sua proteção emocional. Não deixe que um olhar atravessado, uma palavra áspera ou um gesto agressivo estraguem seu dia e afetem sua autoestima. O mestre perdia sangue, mas não perdia a dignidade. Os homens podiam amordaçá-lo, mas ele permanecia livre num lugar em que seus inimigos eram escravos. Ninguém conseguiu abalar os alicerces de sua alma. A sequência dos eventos. Van Gogh passou por muitas privações e rejeições. Esse gênio da pintura era rico por dentro, mas emocionalmente hipersensível. O impacto das perdas e ofensas causaram grandes turbulências no território de sua emoção, provocando crises depressivas. Por fim, o grande pintor perdeu o colorido da emoção. Machado de Assis foi um brilhante e poético escritor. Criou belos personagens em complexas tramas existenciais, mas experimentou o caos emocional com a morte de sua amada esposa. Com isso, perdeu o solo da própria segurança, o que o fez emergir numa bolha de solidão e arrebatou-lhe o ânimo de viver. Quem está livre de passar por esses percalços? Certa vez, ministrei uma palestra para cerca de 80 professores de uma universidade. Quase todos eram doutores. Falei-lhes
sobre os vínculos da emoção com o pensamento e dos complexos papéis da memória. Esses professores perceberam que os títulos acadêmicos não eram suficientes para habilitá-los a navegar com serenidade nas águas da própria emoção, a superar seus focos de tensão, a resolver os conflitos em sala de aula e a cativar seus alunos. Também compreenderam que, apesar de serem ilustres professores, conheciam pouco o funcionamento da mente e as ferramentas que, sem perceber, utilizavam na educação, as janelas da memória. O mundo das ideias, as zonas de tensão das emoções. Ninguém vive num jardim sem espinhos. Como avaliar se uma pessoa é feliz e bem resolvida? Por sua habilidade e capacidade de suportar e transcender os conflitos. Não a avalia quando está sendo aplaudida pelas multidões, mas quando se encontra no anonimato, atravessando perdas e fracassos. Uma pessoa feliz não é um gigante, mas alguém capaz de transformar em adubo a própria fragilidade, de usar seus problemas como desafios e de abrir o leque dos pensamentos quando o mundo parece desabar sobre ela. Diversas faculdades de medicina, psicologia e pedagogia têm adotado a coleção Análise da Inteligência de Cristo. O interessante é que alguns bancos também a adotam como leitura para seus diretores, porque executivos de finanças estão lendo sobre a inteligência do mestre dos mestres? Porque as palestras de motivação raramente resistem ao estresse da segunda-feira. Além disso, os métodos administrativos, a gestão de pessoas e a superação de situações de risco encontram dificuldades ao serem trabalhados na mente dos líderes empresariais. Esses executivos desejam, ainda que inconscientemente, conhecer algo que tenha raízes, algo capaz de transformar sua maneira de ser e de pensar. Por isso, quiseram compreender o maior homem mais fascinante que pisou na Terra, Jesus Cristo. Procuram conhecer ele como lidava com as pessoas mais próximas, saber como ele abria as janelas de sua mente nos focos de tensão, superava situações de altíssimo risco e desenvolvia as funções mais importantes da inteligência. Jesus sempre superou os obstáculos de sua vida e só morreu porque quis se entregar. O mestre da vida, independentemente da questão espiritual, foi a pessoa que mais soube preparar líderes. Mesmo o fato de seus discípulos o terem abandonado foi um treinamento para eles. Jesus o havia prevenido que isso aconteceria. Seu alerta preparava os discípulos para reconhecer seus limites, superá-los e nunca desistir de suas metas. Ele lapidava a personalidade de pessoas difíceis. Treinava-as com suas ricas palavras e seus laboratórios de vida para serem líderes do próprio mundo. Você sabe investir em pessoas e explorar o potencial delas? Você é compreensivo com seus filhos, alunos ou funcionários quando eles erram e o perturbam? Nossa dignidade revela-se não quando atravessamos situações calmas, mas em momentos tensos e arriscados. A habilidade para gerenciar e treinar pessoas complicadas em situações complicadas é um indicador de grandeza. Capítulo 5. Os preparativos para a crucificação. Rejeitando uma bebida entorpecente para aliviar sua dor. Jesus chegou ao Gólgota às 9 da manhã. Marcos capítulo 15, versículo 25. Gólgota significa lugar da caveira. Por isso, recebe também o nome de Calvário. A multidão estava apavorada e o réu exausto e profundamente fatigado. Os governadores romanos puniam com a morte na cruz seus piores inimigos. O Calvário era um lugar triste e sinistro que ficava fora de Jerusalém. Ninguém sentia prazer em visitar aquele lugar. Entretanto, o homem Jesus arrastou multidões para lá. Os romanos aprenderam a arte da crucificação com os gregos, e os gregos com os fenícios. A crucificação era uma punição cruel. O criminoso ficava na cruz durante longas horas, em alguns casos, por mais de 2 ou 3 dias, até morrer de hemorragia, desidratação, isolação e falência cardíaca. O Império Romano usava as práticas de crucificação como instrumento de domínio. Os gemidos de uma pessoa crucificada ecoavam por meses a fio nas almas dos que os ouviam, gerando desespero e medo. O medo os controlava e os fazia submeter-se à autoridade política.
Ao chegar ao Calvário, os soldados romanos davam uma bebida anestésica ao condenado, vinho misturado com mirra. Mateus capítulo 27, versículo 34. Tal bebida era um gesto mínimo de misericórdia para com os crucificados. Ela aliviava um pouco a dor produzida pelo trauma dos cravos que lesavam músculos, nervos, fraturavam ossos e rompiam vasos sanguíneos. Quando o risco de morte é intenso, fechavam-se os territórios da leitura da memória, e o homem animal prevalece sobre o homem intelectual. Ninguém conserva a sobriedade quando é machucado, ainda mais quando é crucificado. As reações instintas dos condenados à cruz. Eles se contorciam de dor e lutavam desesperadamente para esquivar-se da agonia e da morte.